O Solteirão de 40 anos, ou O Virgem de 40 anos. É um filme isso. Já fiz até uma reflexão. Aí você vê que tem gente com alguns problemas mentais e não consegue entender o próprio filme. Eu já fiz comentários no canal. E não consegue entender a realidade de fato. Se você quer liberdade, a melhor coisa que você pode fazer é exatamente não se relacionar. É exatamente você não casar. Se você quiser casar, tudo bem, cada um faz o que bem entender. Mas essa é a lógica do filme, é o que passa no filme. Agora, no entanto, se você quer se complicar, quer pagar pensão para filhos, quer ter vários casamentos, várias mulheres, aí você vai se complicar com toda certeza. Você não vai, de maneira alguma, ter a consciência de quem tem, por exemplo, independência financeira, mas não quer compromisso, não quer casamento. Essa é a realidade. Quando você não tem independência financeira, você depende de mulheres, você é um gigolô, você tem que depender da maluquete, por exemplo, aí realmente ser solteiro não vale a pena. Realmente você ficar sem mulher não vale a pena. Realmente fazer coito virtual vale a pena. Realmente fazer algumas loucuras, andar com uma, enganar a outra, trair aqui e acolá, vale tudo a pena. Agora, o que passa naquele filme é até algo não só da vida, mas também do evangelho. Que se a pessoa quer, ela faz. Se ela não quer, ela não faz. Ou seja, isto é, o jovem lá do filme, ele foi casar porque os amigos colocaram na cabeça dele que tinha que casar. Porque até então estava tudo mil maravilhas para ele. Ele tinha o emprego dele, ele tinha o dinheiro dele, ele tinha a vida sossegada dele, ele tinha a casa dele, o carro dele, e não se importava com nada disso. Ao ver os seus amigos, e os seus amigos todos enrolados muitas das vezes, cheio de complicação, cheio de guampa, ainda tem isso, né? Ele tinha evitado as guampas, enfim, cheio de traições. Os amigos do jovem lá do filme, eles tinham muitas traições, muitos sofrimentos, estava à mercê até de ser preso por não ter pago pensão para filhos, aquela coisa toda. Aí o que acontece? Ele, por pressão das amizades, acaba fazendo aquilo que necessariamente ele não quer, e ainda casa com uma pessoa que ele também não quer, que foi arranjada. Agora eu pergunto para você que tem consciência, isso é liberdade? Ou isso é, na realidade, seguir a multidão, se afrouxar, fazer aquilo que os outros querem e gostam? Você tem que fazer aquilo que você quer e gosta, você tem liberdade para isso, desde que você não engane ninguém, desde que você não cometa nenhum crime. Então, a pessoa que não queira casar, quer viver de uma maneira livre, tendo consciência do que ela quer, ela está certa. Você vê as próprias atrizes aí, muitas delas não casaram, muitas delas tiveram um relacionamento aqui a colar, mas não tiveram filhos. Opção, escolha, tem que ser respeitada. Agora, elas devem alguma coisa para ser alguém? Não deve. Elas estão incomodando alguém? Não incomodam. Quem incomoda são as taradas, as perturbadas, as desequilibradas, os desequilibrados, aqueles que estão com problema no relacionamento e querem influenciar os outros a estar nos mesmos problemas. O conselho é: faça aquilo que você quiser, que há de ser tudo da lei, já dizia Aleister Crowley. Mas não naquele sentido até perverso e beira ocultismo, mas no sentido do seu querer, no seu desejo. Não é bom você ter dinheiro, por exemplo, para viajar? E se você for casado, talvez o dinheiro que você tenha não dá para você pagar as contas de casa. Mas você solteiro já sobra mais dinheiro, já você pode viajar, já você pode curtir de outra maneira a sua vida, comprar aquilo que você quer. Tem sim, com toda certeza, quando é um casamento dentro dos conformes, as virtudes dos casados. O casamento pode ser uma virtude. No entanto, no tempo que nós vivemos, ser solteiro me parece ser a melhor opção, por enquanto, a não ser que mude. E, inclusive, os grandes especialistas acabam dizendo que, ao casar, você pode ter bastante patrimônio, mas nem sempre.
Depende com quem você casa. Por isso que tudo tem que ser analisado. Agora o que há é uma inversão de valores, uma luta titânica de uma parte da sociedade hipócrita, principalmente, que quer logo desovar os seus filhos para casamento ou para relacionamentos, quando na verdade isso só vai trazer problema. Aí o camarada casa hoje, dá 2, 3 dias já está voltando para casa, ou dá 2, 3 meses já está se complicando. Vale a pena uma loucura dessa? Não vale. Agora, quando tem paixão, quando tem verdade, quando é um relacionamento realmente bom, e não é interesseiro, não é avarento, não é de pessoas gigolôs, né, de pessoas piradas que não sabem respeitar o não dos outros, aí tudo bem. Agora você vê uma pessoa aí que ataca você simplesmente por bloquear ela da sua vida por um momento, já imediatamente vai te xingar por aí. Você acha que essa pessoa daria certo num relacionamento, num casamento? Claro que não. O primeiro não, ela já ia espernear, já ia bater, já ia querer comandar. Esse tipo de mulheres, na realidade, elas têm que casar, muitas das vezes, é com outras mulheres. Elas não gostam de homem, elas gostam de outras mulheres. Essa é a realidade. Ou de homem machoxô, ou de homem que não tem pulso firme, ou de homem que é desrespeitoso não só com os outros, mas consigo mesmo. Essa é a realidade. Uma pequena reflexão sobre o filme O Virginão de 40 anos, mas vai você ficar virgem com 90, 100 anos. Virgem no sentido de não casar. Não quer dizer que você não pode coabitar, não quer dizer que você não pode ficar com uma ou outra, desde que essa uma ou outra consinta e não te dê problemas. E eu digo ficar no sentido literal. Por exemplo, eu estou aqui com o meu cachorro, aí a esposa, ou a ficante, ou a namorada está junto com você aqui. Não é algo fictício, apalpável, por tela, não é nada nesse sentido. Entende? É isso, meus caros. Até a próxima. Vida real ou vida virtual? Qual que vale? É a vida virtual, que não quer dizer nada, absolutamente nada. Tanto é verdade que a gente vê personagens por aí que na vida real são totalmente opostos àquilo que aparenta ser. Agora, com a morte do Daniel Mastral, isso aí fica evidente. O cara já se foi, a vida real dele nesse plano já era. E o pessoal continua a falar do que ele dizia em vídeos, suspeitando aí da morte dele, porque foi assim, foi assado. E ele já não está mais entre nós. O que valeu para ele foram os 57 anos que ele viveu a vida dele real. E não, talvez os 10, 15 anos que ele tenha tido de vida virtual. Que a gente pense acerca, inclusive, para se afastar de redes sociais. Inclusive, para dar mais valor à família, cachorro, gato, os amigos verdadeiros real, os amigos até da cervejada, que às vezes são parceiros, os amigos de igreja, que são verdadeiros, as amigas, as paqueras verdadeiras, os namoros verdadeiros, os casamentos verdadeiros, tudo real. Porque o fictício é o que? Mão com um simulacro, é um videogame. Toda relação virtual é uma espécie de videogame, por conta do avanço da tecnologia. Nós temos áudio, nós temos imagem, nós temos vídeos, mas não é nada, não está ali, nada acontece como antes. Então, como antes no sentido de ser real, o que é que vale isso? Não vale nada, bicho. Não vale absolutamente nada. Então você já sabe, não precisa afastar-se por completo de rede social, mas só dá mais importância à verdadeira vida, que é a real. Ver uma vez ou outra alguma coisa, ok. Postar uma vez ou outra alguma coisa, ok. Mas nada. Porque o que adianta se estressar por coisas pequenas, debates, né? O que adianta fazer o que acha que está certo por conta de psicopatia, até diria, de ilusão. Por exemplo, eu sou eu. O que eu falo, eu assumo. E o que eu digo não é não. E o que eu falo, eu comprovo. Como por exemplo, certa feita eu não disse que queriam me obrigar a fazer lives contra IPDA, não comprovei em áudios, comprovei. Eu não disse certa feita, estava mandando conteúdo para falar de mulher de outros,
odiei de outros, comprovei. Então tudo que eu falo eu comprovo. Aí, o que acontece? A gente diz não, porque o canal da gente, ninguém manda, nenhum corno, seja manso ou vingativo, nenhuma maluquete manda. Aí fica aí estressando, mas vocês são personagens. É só vida virtual. Eu tenho a minha vida real e a minha vida virtual. E na minha vida virtual, no meu canal, ninguém manda. Eu decido colocar o que eu bem entender, me responsabilizo por tudo, não tenho nada a esconder e estou na verdade e Deus peleja por quem está na verdade. Por isso que eu digo, a minha vida real é uma maravilha. Claro que algumas coisas tem que melhorar. E a vida virtual é apenas um lazer, um hobby. Ou a vida virtual é apenas os meus comentários, que as pessoas podem não gostar, podem se sentir doídas, condoídas, podem ter dor de cotovelo, podem se sentir totalmente ofendidas por alguma coisa que eu falei, ou até edificadas. Não importa, é a minha opinião, apenas a minha opinião, sem atingir grupos, sem citar nomes, apenas a minha opinião. E a minha opinião ninguém pode censurar. Agora, opinião a fim de assassinar a reputação que faz por aí com o nome da gente, utilizando imagens da gente, isso aí é crime, isso aí é bandidagem. Quem defende o bandido, bandido é. Essa é a grande realidade. Isso que eu não me preocupo, porque sei exatamente o que eu fiz, o que eu deixo de fazer. O que mais é hilário, que eu gosto até de rir, é uma piadinha de Zeus, é um corno manso, porque a certa carapuça serviu, ficar incomodado com um vídeo aí que eu falei de corno manso. Eu vou falar de corno manso, corno vingativo, de tudo que eu quiser falar no meu canal. Qual tu acha? Tu, retardado. E a mensagem é pra ti mesmo, você que se sente condoído com aquilo que eu falo, sem citar nome. Só acho que eu vou remover coisas que são minhas? Jamais. Agora tava bom para citar o teu nome, tava bom para colocar a tua imagem, colocar uma guampa assim, fazer um vídeo colocando a tua guampa. Porque se tu se sente condoído, é porque tu levou guampa mesmo, né? Sabe que é verdade, né? Sabe que a tua... Aliás, nem sei, né? Deixa pra lá. Não quero arranjar treta citando nome, apenas comentando, mas eu só quero salientar isso. Olha só como é que é a vida virtual, uma bosta. Porque as pessoas não entendem o que tu fala, o teu comentário é interpretado de outra forma. A gente tá numa mudança no canal há muito tempo. Não falo de porcaria gosto nenhuma, não quero falar, ninguém vai me obrigar a falar de nada. E aí, claro, não, olha, agora ele saiu do nosso grupo, ele saiu do nosso WhatsApp, ele saiu da nossa patota, vamos censurar ele. É isso que eu vou demonstrar na justiça. Aí é a fala de um corno manso com a fala minha, dizendo que o corno manso não aceitou o meu não. Simples assim. Mas voltando ao cerne do vídeo, ou seja, a verdade aqui, a vida virtual para mim nunca valeu de nada. Eu abomino a vida virtual, a imagem virtual. Eu aceito a minha vida e tento vivê-la da melhor maneira possível. Estou caminhando aqui, fazendo as coisas, pensando em Deus, orando. É isso a minha vida, contemplando a natureza de Deus aqui, que é maravilhosa. E pronto. E assim vou vivendo até morrer. Agora, quem dá muita importância para a futilidade, para a imagem virtual, tá muito pobre mesmo, né? É um pobre miserável, como diz a própria palavra. Dá mais importância para essa vida material. Se dá importância, olha só, dá importância para a vida material, já é errado, imagina dar importância para a vida fictícia, virtual. Porque a vida real vale mais do que a fictícia, assim como a vida espiritual vale mais do que a real material, não é verdade? Então, é tudo uma questão de entendimento, de saber discernir e escolher qual seja a melhor. Ah, Senhor, isso é bom. A gente se livrar, estar sozinho com Deus é a melhor coisa que tem. Se reservar, não entrar em patotinha A ou B, respeitando todo mundo.
não citando o nome de ninguém. Cada um segue seu caminho. Agora, não quero receber nada de ninguém, não. Cada um vai se responsabilizar do jeito que quiser. Eu fui envolvido em treta, apenas leio na justiça o que eu vou comprovar. E a comprovação foi que eu saí dessa patota aí, da contenda, do disse que me disse, da putaria, da porra. Todos são prostitutos, de certo modo, seja a prostituição fictícia, verdadeira, simbólica, o que for. Tem santo não. E eu nunca disse que sou santo. Só que eu não quero dor de cabeça, eu não quero treta. Não, porque eu não sou santo, eu vou me envolver em porneia por aí. Eu vou me entorpecer de vícios que não me trazem bem. Ó, porque eu não pertenço à patota. Eu vou ir para canal dos outros aí denunciar aqueles que me abandonaram. Eu não. Se exploda vocês todos, para mim vocês todos são lixos. Vocês não servem para nada. Olha, eu não uso papel. Mas se usasse papel higiênico é mais útil do que vocês. Quer dizer, vocês nem para minha bosta servem. Essa é a realidade. Vocês são pior que bosta. Nem a minha bosta que é vocês. Essa é a grande realidade. Ah, Senhor, coisa boa é estar na presença de Deus, estar numa introspecção, numa boa, vivendo a vida real, não a vida virtual, não a vida de contento. O cara trabalha, às vezes lá, das 6 da manhã até 6 da noite. Aquele regime de 6 por 1, trabalha até sábado, e depois vai se envolver em treta, vai dar mais importância à vida virtual, vai dar importância à tua vida real, teus caras, pessoas que você está trabalhando, com quem você está vivendo, seus parentes, seus filhos, se é que tem, e pronto, é um exemplo. Claro que eu não sou contra postagem de nada quando está trabalhando, não estou dizendo isso, estou dizendo, é a escolha, escolha o certo, dê prioridade. Por exemplo, a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, então é o primeiro lugar, não é em segundo lugar, não é depois da internet, da treta da internet, é antes da treta da internet, é não se envolver em treta, porque se essas pessoas que caluniam outras por aí, que caluniam até a minha pessoa, se tivessem oração, elas não fariam nada disso, e eu estava em oração, eu estava na minha, mas porque não vigiam, são carnudos verdadeiramente, gosto de pregar, os outros são carnudos e mundanos, mas eles são carnudos e mundanos. Essa é a realidade. Eu estou falando aqui no geral. Se alguém se sentir ofendido com isso aí, não posso fazer nada. Carapuça sirva para quem quer que seja. Tá? Porque é a grande verdade que Jesus disse. Se a gente é espiritual, a gente busca as coisas espirituais. Se a gente é carnal, a gente busca as coisas carnais. E pronto. Simples assim. Deixa eu não estou lá com a campanha de oração no pregador. Não estou, claro que eu estou. Eu estava antes aí de me envolver em treta aí. E colocar essas coisas todas aí. Só Deus para ter misericórdia. Só Deus para ter misericórdia dessas pobres almas perdidas. Pobres almas sem afeto, carentes, sem Deus, sem Espírito Santo, sem graça, sem gozo, sem liberdade, sem verdade. Como é bom você andar tranquilamente com a consciência limpa de tudo. Ainda que o diabo vai, porque falou isso, porque falou aquilo. Falei de todo mundo, eu falo de todo mundo, eu falo até de mim. Não tem problema de falar de ninguém não. Mas eu falo tudo que é verdade, o que eu acho no momento. E quando eu digo não, é não. Vocês não vão fazer live comigo, não quero saber de vocês, é não. Quando eu não quero mulher, não quero mulher. Quando eu não quero me prostituir, ou não quero ter namorada, ou não quero casar, não quero e pronto, ninguém pode me obrigar. Deus não me obriga. Quanto mais alguém, algum homem na face dessa terra. Não tem ninguém, nem lei me obriga a casar, nós não estamos vivendo nenhuma ditadura por aí. Então acorde, vocês que tentam usar o meu nome para fazer treta, acorde, que eu não vou entrar de vocês não, só fica aqui pregando o evangelho numa boa, sem dever nada a ninguém. E Deus justifica o justo. A oração do justo pode muito seus efeitos. E é só glória e honra a Deus. E assim vai ser a vida. Como eu estava dizendo, dou prioridade à vida real. E a vida real é consagração para quem é espiritual, a Deus. É buscar a Deus. Agora a vida virtual é apenas você fazer uma reflexãozinha que parece boa de Deus. É apenas, às vezes, você faz uma oraçãozinha
Eu estou fazendo campanha de oração no canal lá, no outro. Mas eu oro fora daquele canal, pelo menos em pensamento. Porque, inclusive, lá também é real, né? Apesar de ser fictícia, é verdadeira a oração. A vida real. Mas, o que acontece? Importante é orar em todo momento. O Senhor dá direção, sabedoria. A Bíblia fala que o tolo fala demais e que o sábio fica em silêncio. A minha avó sempre dizia: quem cala, vence. E sempre será assim. Deus abençoe a todos. Uma reflexão aí. Tem importância a vida virtual? Não, a vida real. Tá bom? Para você ficar bem. Claro, uma vez ou outra para ver alguma coisa para se distrair, tudo bem. Você pode ver o conteúdo virtual, ou televisivo, ou escutar uma rádio e tal. Não estou dizendo nesse sentido. Estou dizendo o exagero de ficar mais numa coisa que não resulta em nada. Nada mesmo. Deus abençoe a todos e até a próxima. Olha o vento, olha o vento. Vamos à reflexão aqui. Vamos a mais um papo de a vida como ela é. Coito virtual, já que não posso falar do começa com S. É válido, é bom, é divino, principalmente o vício. Como é que fica? Primeiro que eu estou falando aqui para todos, para homens, para mulheres e tal. O psicanalista já falecido, Flávio Gicovato, sempre falava que chegaria um dado momento no mundo que as pessoas não se relacionariam de fato, ou não coabitariam nas vias de fato, seja fisicamente, mas sim virtualmente. Parece que, de certo modo, nós estamos vivendo esse tempo, essa era. Mas, por outro lado, o que é um coito virtual? Na minha opinião, nada versus nada, zero. É um coito na ilusão, é um coito com a mão, um coito solitário, com a mão e mais nada. Sentimento também é uma ilusão de um coito virtual, ou de uma fala no teor de sexual, né? Teor sexual. Para mim, absolutamente não é nada. No entanto, a gente tem visto muitas pessoas viciadas nisso. Eu, por exemplo, evito o máximo. Claro que uma vez ou outra, a gente na carência, a gente sem alguém, pratique. Mas não necessariamente com o trem. E no fundo é apenas um simulacro. E o viciado nisso está perdido, porque é a mesma coisa que coabitar com a mentira, com a ilusão. Bem como essa falácia de dizer: nós estamos juntos, virtualmente, você é a minha paquera, a minha ficante, é minha namorada, meu namorado. Quem que disse? Uma mera conversa, uma mera troca de emotions, uma mera fala num momento de desejo e mais nada. É apenas realidade de desejo, desire. E muitas das vezes fazendo o que se faz exatamente para quê? Para aliviar a tensão, para sair do estresse, da depressão. Então, como que isso pode ser equivalente a um relacionamento real, um casamento, a um noivado, ou uma furunfagem verídica? Nada, só na cabeça de quem está iludido por esse vício de onanismo. E eu sou contra o vício. Eu entendo que uma vez ou outra você fazer por conta de questões hormonais, ou de desejo, ou de carência, ou às vezes até para evitar um adultério. Você está casado, mas aí você faz imaginando a sua esposa, o seu esposo, eu não vejo nenhum problema. Agora, a pessoa viciada em coito virtual, depois ainda criando treta, porque não tem mais o coito virtual, foi bloqueado. Liga aí, já é um coito virtual no qual participa alguém. Ou pior ainda, não participa ninguém e a pessoa fica viciada naquilo. Enfim, é complicado. Mas vamos falar para o lado bom da coisa, lado saudável. Não é bom ser viciado, nem de uma forma nem de outra, nem sozinho, nem com alguém, porque tudo é virtual, não se faz nada real. Já o real muitas das vezes pode ser fictício, como geralmente acontece aí na escada da luz vermelha. Você paga, a mulher finge lá que está gemendo, a mulher finge que é a tua amiga, finge que está chegando naquele ponto,
finge que você seguiu o ponto G dela, tudo é fingimento. Inclusive nos relatos das próprias mulheres que trabalham na profissão mais antiga do mundo. Então, meus caros, aqui é um papo mais consciente da vida como ela é. Não se apegue a isso. Se liberte, muitas vezes não é fácil, principalmente se você é ingênuo, é ingênua, é adolescente, ou se você está numa carência enorme. Procure alguém para se satisfazer. Não vai criar treta. Inclusive tem uma pessoa aí que está criando treta com o meu nome. Eu tenho que citar, fazer o quê? Já que citou meu nome, eu só estou a me defender. Mas esse vídeo não é para essa pessoa, mas é só para dizer. A pessoa vai para um outro canal criticar a gente. Poxa, mas não tem alguém na redondeza para furunfar? Eu tenho. Entende? Então veja se não é uma maluquice. Veja se não é uma perturbação. Não tem nada além do achismo, do pensamento. É claro que o coito, seja virtual, seja solitário, seja real, ele vai, de certo modo, despertar alguma coisa, mexer com o emocional da pessoa, mas a pessoa tem que ser equilibrada e pensar que aquilo ali não adianta em nada. Uma outra coisa a ser dita, tanta coisa para fazer, por exemplo, ó, vir dar uma caminhada, respirar fundo, um ar limpo, fazer outras coisas do que ficar compulsiva por algo ou por alguém. Eu sei separar muito bem o joio do trigo, eu sei separar as coisas, mas tem gente que não sabe. Tem gente que, por exemplo, precisa de toda maneira fazer coisas assim que até Deus duvida, porque do contrário elas estariam péssimas. Volta aqui a reflexão. Em nome de Jesus, se você é cristã, se liberte disso. Se você não é cristão, não é evangélico, não é católico, não tem religião, pense para o lado da biologia, do cientista, dos médicos, o que eles recomendam. Eles recomendam o equilíbrio. Procure o Dr. Dayan, o que ele diz lá. Veja se é correto fazer essas coisas. Pese na consciência o que você ganha com nada. Eu não ganho nada com a minha mão, eu ganho alguma coisa com a minha mão, só imaginário. O que você ganha é tendo alguém do seu lado, companheirismo, amor, de fato a coisa acontecendo quando a outra pessoa quer, porque quando não quer, Deus não faz. Não tem essa de obrigação. Tá aí a reflexão, um abraço e até um próximo papo sobre isso aí. Um homem que está em paz não quer guerra com ninguém, já diria o chorão do Charlie Brown. Então, com essa filosofia, nós vamos para mais uma reflexão aí do vivendo a vida, na realidade a vida como ela é. A vida como ela é desse jeito. Camarada que tem paz consigo mesmo, que não tem o que dever, que é sincero, que é verdadeiro, que não engana, que não é mentiroso, que aceita os erros, que se humilha, é uma pessoa transparente, ele não tem que estar guerreando contra ninguém. Agora a pessoa que é tudo aquilo que ela ataca outras pessoas, por exemplo, ela chama alguém de bandido, ela quer bandido. Ela chama alguém de mentiroso, mentirosa, ela quer. E assim vai. Esses realmente têm que fazer guerra. É a guerra da mentira contra a verdade. Mas a verdade sempre prevalece. Então, meus caros, não se esquente com coisas pequenas, bobas, tolas. Esse é um recado. Porque se você realmente está em paz, você sabe realmente o que você fez, você não deve nada, você é verdadeiro. E você vai temer as afrontas, se a gente for colocar no contexto bíblico, de Sambalate, Tobias, Gesse. Por que você vai temer as calúnias, injúrias, difamações? O próprio Cristo passou por isso, sendo ele o quê? O caminho, a verdade e a vida. Se Jesus, por exemplo, fosse pego no flagra, coabitando com Maria Madalena, eu tenho a certeza que ele ia assumir que ele coabitou, fez coito com Maria Madalena. Se Jesus fosse pego com alguma rameira,
ele ia confessar. Se Jesus tivesse uma filha com Maria Madalena, como diz por aí, as teorias da conspiração, ele iria assumir. Porque quem não deve não teme, quem é verdadeiro é verdadeiro. Então, meus caros, pensamos nesse sentido. O próprio Jesus nunca foi uma pessoa mentirosa ou que escondesse a sua verdadeira índole ou seu verdadeiro caráter. Quando era para ser agressivo contra eventuais problemáticas ou contra pecados, precisamente, mentiras, ele era. Quando era para ser brando, calmo, por determinadas situações, ele era. E assim é ou deve ser a tônica do ser humano que está em paz. Quando ele está em paz, ele não se importa com nenhum tipozinho de mentira, ofensazinha, perturbaçãozinha aqui e acolá. Ele deixa tudo na mão de Deus, porque Deus é o justo juiz. Deus é a perfeita justiça, que não é trapo da imundícia. Tão bom você ter paz no seu coração, porque uma pessoa pacificada, ela, diante de situação de conflito, sobrevive. E já a pessoa bélica, de guerra, ela, se estiver na razão, perde a razão. E se não tiver razão, é perca de tudo mesmo. Olha, vê se tem cabimento umas pessoas irem para a internet. É um exemplo. Não estou citando o nome de ninguém, essa carapuça servir, problema de quem serviu. Agora vê se tem isso racionalmente, sem falar espiritualmente. Esses aí tem alguma coisa com o equilíbrio, com a paz, com a ausência de guerra. Ir para a internet e difamar os outros, criar polêmica, colocar um contra o outro, semear contenda, fazer disso que me disse, criar uma série de problemáticas, falar sobre coito virtual, que não é coito real. Coito virtual é transa com a própria mão e mais nada. Você copula com a sua mão. Igual uma santa por aí que disse assim: ah, você gosta de áudio picante, né? Ah, essa santa por aí, que é uma outra santa aí, uma santa antiga, né? Essa santa, por exemplo, jamais vai dizer que falou isso. Mas diante da justiça, ela vai ter que se dobrar e dizer que sim, porque o perito vai dizer que a voz é dela. Ela não vai ter como negar. E é uma pessoa que se diz cristã de Jesus, uma mentirosa dessa, né? Então, meus caros, eu estou tranquilo, estou suave. E a vida é essa, pode vir as afrontas que for, seja na vida real, ou na vida virtual, ou na vida espiritual, cai por terra toda a legião de demônios, que o demônio é o acusador, o demônio gosta de contenda. Ah, mas você fez isso, você fez aquilo. Não, não tem nada com nada, é demônio. Ninguém é santo, mas também ninguém vai deixar se levar pelo espírito do diabo. Quer dizer, existe a carne, existe o diabo e existe a vida espiritual. Então, para a gente pensar, por exemplo, o sujeito fala uma coisa agora, digamos, olha, eu não gosto de você porque você é um leve traste. Fala isso. Aí a pessoa pega aquilo e fermenta e joga, ó, tá vendo aqui, ó, tá chamando tudo de falta. Tá dizendo que você recebeu algo que não é agradável. E olha como é que é isso, como é que é aquilo. Quem faz essa fermentação, quem leva para lá e para cá, ou quem diz isso, é uma pessoa a fim de contenda. E a pessoa que não confia no outro, vira também alvo ou vítima dessa contenda. E quem praticou tudo isso foi quem? Foi Satanás. Foi a pessoa dar ouvidos a Satanás. Que é o adversário, pode ser a carne também. Claro, a gente entende, não estou aqui com misticismo algum. São exemplos, mas aí eu pergunto para você, se você estivesse em paz consigo mesmo, você ouvindo, ah, o fulano faz isso, faz aquilo, você fica para si, você não fala, porque no momento de raiva muita coisa é dita, mas depois passa. Uma outra coisa também a ser dita, se você está em paz, você procura o quê? Paz com todos, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, como diz a palavra.
Você que fica militando, fica torcendo para um lado para o outro, fica querendo cada vez mais treta. Você é amante da mentira, você é amante de treta, de discussão, você está em obra carnal e acabou-se. Aí quando a gente faz o deixa disso, vem uns panacas dizer assim: não, você é covarde, você é isso, você é aquilo, você não sustenta que fala. Não, eu sustento diante de uma autoridade. Não vou sustentar diante de uma torcidazinha que já está inflamada por um lado e que não entende nada de direito. Agora, eu entendo sobre direito, sou formado em direito, eu sei o que eu posso fazer, o que eu não posso. Sempre eu repito isso para esses Zezinho Tantãs, que eles acham, tipo assim, porque o meu canal é pequeno e qualquer burro por aí pode falar qualquer coisa. E eu não autorizo utilizar esse vídeo. Se utilizar esse vídeo, esse áudio em qualquer canal aí, vai ser anexado a processo, tá bom? Porque vão querer pegar isso aí para colocar para um lado para o outro. Eu estou aqui fazendo uma reflexão acerca de tudo na vida. Uma outra coisa também ser dita: se você está em paz consigo mesmo, você vai para o diálogo, você vai para o perdão, você aceita o perdão, você faz as pazes, você aceita tudo. Eu, por exemplo, estou com a minha consciência limpa. Eu fui lá, me humilhei para um sujeito que está a me denigrir desde o dia 4 de agosto. E vai continuando. Pode continuar. Quanto mais tu continua, mais pior para ti. Mais vem consequências para ti. Eu paro, porque eu não tenho nada a temer. Aí o camarada vai lá, pede perdão, que não precisava pedir, porque tem todos os comprovantes da calúnia, injúria e difamação da amante dele. E uma tentativa assim: não, vamos resolver a situação. A outra pessoa vai lá e pede, que foi influenciada na hora H lá para falar besteira. E o camarada não tira e persiste. Por quê? Não tem nada de Deus. E a pessoa que gosta disso, ou seja, que ama e quer que o camarada fale, isso é porque também não tem nada de Deus. Ou seja, ela está na vibração ruim, ela está na guerra, ela não está em paz. Porque como vem alguém aqui, digamos: Bruno, você falou assim assado de mim, citando o nome, não é não citando o nome, citando o nome. Eu queria uma retratação, queria um direito de resposta, eu queria isso, eu queria aquilo. É uma outra coisa. Para você ver como é que esse sujeito é, que ele está trabalhando todo errado contra o direito. Porque nem direito de resposta esse sujeito me dá. Porque aí eu vou desmascarar todos eles, né? Para quê? Ele quer isso para ganhar dinheiro, porque ele vive disso. Dinheiro de monetização com calúnia, injúria e difamação. Aí depois vocês dizem que o conteúdo desse sujeito é bom. Bom aonde? Bom para treta? Porque vocês amam treta. O conteúdo dele seria bom se ele denunciasse crimes verdadeiros, se ele denunciasse ou falasse sobre situações do dia a dia para resolvê-las. Ou se falasse de coisas que realmente ajudassem no coletivo, e não coisinha da vidinha do ciclo de amizade ou de filosofia equivocada da pessoa. Então, voltando à reflexão, exemplo, citando aqui algumas tretas, mas sem citar nomes, porque não me interessa, eu fico em paz, não falo mais nada, não preciso falar, só para autoridades e pronto. E Deus peleja para quem está em paz, é pacificador, não quer treta alguma com seu ninguém. Pessoa mais vítima de toda essa história desde a última quinta-feira, já vai fazer uma semana, sou eu. E nós estamos aqui no quadro A Vida Como Ela É, que eu já tinha criado antes de tudo isso, quando eu mudei o canal. E jamais pensei que pudesse estar falando de uma coisa antiga, de um nome de canal que já não existe mais, de uns conteúdos ruins, tenebrosos do canal antigo. Para quem não sabe também, conforme eu comprovei, queriam que eu fizesse militância contra aquela instituição chamada IPDA. Queriam que eu falasse de uma ex aí de uns fulano. Eu só porque disse não, começaram a me perseguir com perfis fakes desde 2022. E assim sendo, eu, por deixar de tudo, faço como um ruim. Mas Deus peleja e eu estou com meu coração em paz,
porque eu não falei nada demais, só comprovei e só me defendi. Na realidade, é só defesa minha, não é ataque algum. Quem está me atacando são pessoas que gostam de guerra. Mas quem gosta de paz só se defende. Quem gosta de paz não puxa briga com seu ninguém. Como diz a música, não quer guerra, conflito, peleja com ninguém. Aí reflita, se a pessoa quer guerra, peleja, conflito com alguém, o que ela seja, você vê o que sucede. É isso, não é por muito falar que seremos ouvidos. Nós vamos seguindo com o nosso quadro A Vida Como Ela É, falando de tudo um pouco. Abraço e até a próxima. A vida como ela é. Mais uma música, mais um estrofe. Vamos lá, agora. Todas as noites do Capital Inicial. Todas as noites são iguais. Hoje à noite tudo pode acontecer. Até que vai vir. A noite esclarece o que o dia escondeu. O que o dia escondeu. É sobre isso. A noite esclarece o que o dia escondeu. Ou seja, o escuro, ele mascara, encobre a luz. Encobre a luz do dia. E o que eu quero dizer é o seguinte, que a música quer dizer o seguinte, que na noite o pessoal está mais para tudo. Até porque ninguém está lhe vendo, não é a luz do dia. E também no sentido de que o camarada, de dia geralmente ele está num traje mais social, está trabalhando, tudo num certo formalismo, conforme manda o figurino, fazendo tudo direitinho, bonitinho. Mas na noite nós temos o que? As baladas. Tá muito vento aqui, deve estar pegando vento aí pra vocês. Na noite se tem o que? As furunfagens de Zeus. Na noite, aqueles que gostam têm os entorpecentes. À noite, o santo padre, o santo pastor já são o que? Os profanos religiosos, ou líderes religiosos. Na noite, o juiz, a juíza, o advogado, a advogada, o promotor, a promotora, grandes autoridades, delegados, já não estão mais com aquele traje de formalismo, de trabalho e tal. Aí são o quê? Um homem comum, a fim de realizar os seus desejos. Obviamente não são todos, não vou generalizar, mas é assim que sucede. Aqui tá barulho de helicóptero. Aí, já tá aparecendo aí, olha lá, bombeiro lá. Não sei se tá pegando pra você, mas tá. Barulho de helicóptero, vento, e a gente tá fazendo aqui a reflexão da vida como é. A vida como ela é assim, tem umas interferências. Às vezes de helicóptero, de vento, politicamente isso acontece. Você faz uma coisa com uma interferência. Mas voltando à reflexão. Então, na realidade, todos são iguais. E nas noites, as pessoas deixam suas máscaras. Nas noites, as pessoas entram para as depravações. Nas noites, as pessoas, às vezes com sabedoria, até curtem a vida. De dia é difícil, principalmente em dias de semana. Final de semana é um outro 500, momento de descanso. Porque dia de semana sempre tem trabalho. Até aquele que não trabalha, saindo da sua casa, tem trabalho, tem tarefas a fazer, sabe? Isso, e essa música revela, claro, já fiz meditação sobre, que a vida do ser humano no fundo é trabalhar, aparentar ser alguma coisa, esse aparentar ser dar o lucro, para depois no fundo fazer o que fazem nas noites. É nas noites que acontecem as loucuras por aí, é nas noites que acontecem acidentes, que acontece mortes, que acontecem
homicídios, que acontece vários ataques. É difícil dizer não. Vou contar uma historinha com H, não com E, para vocês entenderem com E. Vamos lá. Certa feita, um sacrossanto mestre dos magos falava com alguém e dizia o seguinte: olha, alguém, você pode fazer isso e aquilo, ingressar numa agremiação, vamos colocar assim. Esse alguém ficou assim, tutubiando em cima do muro, não sabendo se ia, se ficava, se ia partir ou ia ficar. Quem vai ficar, quem vai partir, né? A música lá do Raul. E até que esse alguém disse não. Mas pra que esse alguém foi dizer não, hein? Sabe aquela coisa assim, quando você diz não, cada um segue seu caminho? Uma beleza, top plus advance. No entanto, todavia, mas, como dizem os gaúchos, eles não souberam entender isso. Eu tinha que ser da patotinha de Zeus, desse mestre dos magos. Mas eu não falei mal, mas eu não critiquei, eu segui o meu caminho. Todavia, o dizer não, a negativa, parece que foi um pontapé, uma porrada bem dada no estômago. Porque as pessoas ficaram incomodadas, atacando. E até hoje, de certo modo, os que são influenciados por essa patota me atacam. Eu tô falando de um caso, aliás, esse alguém, né? O alguém é eu, já revelei aqui, entendeu? Eu não consigo reservar, como é que é? Não revelar o mistério, já revelo antes. Muito bem. Aí atacam. E tudo é resquício desse não. Um fato real isso. Fato baseado, relato baseado em fatos reais. É isso? Bem. O que me incomoda é exatamente pessoas adultas, não são crianças, não são adolescentes, que não sabem receber ou não. Eu me lembro que certa feita, um parente, um primo meu, que eu tenho até por irmão, ele saiu de uma patota, assim, de um grupinho lá de jovenzinho, da época de adolescente. Esse grupinho ficou pé, porque ele saiu do grupinho pobre para o grupinho dos playboys. Aí, o grupinho dos pobres ficaram doidos e queriam pegar ele, dar porrada nele. Inclusive me meteram no meio e queriam bater em mim, eu criança. Daí ele saiu em minha defesa contra 4 covardes, safados. Se fosse hoje, eles iam ver que era bom pra tosse, né? Porque hoje eu sou adulto, para pegar os 4 sozinho eu dou conta. Dou conta. Mas hoje em dia, claro, eu sou cristão, eu não vou usar minhas mãos nem meus pés, eu só uso a minha oração. Aí é tiro e queda, a coisa melhor que tem a ser feita. Então, pra você ver, já desde a mais tenra idade, a gente percebe isso. Mas claro, lá no caso do meu primo era adolescente. Agora, o que aconteceu com esse alguém, era já uma fase de adulto, quando eu dei um não para pessoas adultas, ou para uma pessoa específica. E depois também fui saber quem que era a panelinha também, aí eu disse, meu Deus, obrigado, graças a Deus por ter me livrado de uma coisa dessa. Porque eu ia me envolver, por exemplo, com um playboyzinho que é acusado de ter feito coisas ilícitas, sem falar coisas imorais, tipo assim, pular as cercas de arame farpado da esposa e outras coisas mais que a gente sabe com comprovações. Uma outra pessoa, ela, como é que eu vou dizer assim, né, essa pessoa, era a marmita de um juiz, por exemplo, a marmitinha de um juiz. E já que eu falo muito de corno, essas coisas aí, né, o marido, coitado, né, é bastante corno. Aí ela conseguiu sustentar os 3 filhos que ela tem, e tá bem até hoje, por ser lá amante de um juiz, a marmitinha daquele juiz. Eu disse, meu pai, né, quer dizer, era uma PUTA, um outro lá um playboy, e tinha mais um outro que eu já não me lembro mais, que também tinha alguma referência. O playboy ainda tinha agravante de fazer algumas ilicitudes por aí. Mas porque eles têm as costas quentes, como por exemplo a marmita do juiz, né?
Aí a marmita do juiz também ajudou ele lá, de certo modo. Então é assim, e eu me livrei porque eu sou contra ilicitudes, eu sou contra imoralidades, eu gosto de respeito, e principalmente depois que me converti, eu entendo que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, sem lhe enganar, sem perseguir, sem fazer nada, e amar a Deus sobre todas as coisas. Mas voltando à reflexão dessa questão do não, como tem pessoas com problemas, né? Mas se você é cristão ou é adulto, eu não sei porque você ainda tem esses traumas, esses problemas, você não se resolveu bem, não bate bem da cuca. Se você é cristão, Jesus disse, sua palavra seja sim, sim, não, não. Do mesmo modo, quando alguém diz não, você tem que respeitar o não. Quando diz sim, você tem que respeitar o sim. E uma outra coisa a ser dita, se você é adulto, você não entende essa coisa básica. Você ainda continua com a mentalidade de criança, com a mentalidade de adolescente, infantil. É brincadeira. Na verdade, isso é o ego. Quem é que não sabe o que é o ego? O ego, por isso que Jesus disse para renunciar ao ego. Faz coisas. Não, tem que ser tudo girando o meu umbigozinho, de acordo com o que eu estabeleço. Se não é, eu vou perseguir. Eu não vou deixar seguir. Eu vou incomodar. É brincadeira. Quer ver uma outra coisa também de não? Um sacrossanto aí, advogado Pinguço de Zeus, certa feita, só ficou assim, aliás, só faltou pegar uma das moças, ou as duas moças, sei lá, uma espécie de Labão. Só que no caso de Labão, o Jacó teve que trabalhar para ter Lia, depois trabalhar mais ainda, depois foi enganado para ter Raquel. Mas nesse caso, a pessoa não precisava nem trabalhar. O camarada dava um jeito lá. Mas na realidade, a interpretação era uma outra também, até porque pensava que esse cara tinha alguma coisa. E por conta de sobrenome, porque tem cara que tem vontade de copular com meninos, meninos mesmo, meninos da tradução homens. Porque se for traduzir o sobrenome da pessoa, é homem de guerra. Então, ele queria levar as meninas dele com os homens de guerra, ou com um homem de guerra. E aí tava lá, manda daqui, manda lá, e o cara diz, tá bom, beleza, nem disse não, assim, claro, só deixou, como dito, né, deixou nas entrelinhas. Esse camarada começou a criar problemas, depois inventou, dizendo que eu tinha falado das cabritas dele, não, filhas dele, e inventou uma trilha de coisas, e até hoje continua com as mesmas mesquinharias, coisas de rapaz pequeno, de retardado, de noiado, de pinguço, que é só Deus para ter misericórdia. É uma pobre alma esse sujeito, né? Eu nem sei como é que esse sujeito é advogado, sinceramente. Não sei como é que ele é advogado. É o outro que era amiguinho do... fazendo a mesma patota do Santo Mago dos Mestres, Mestre do Mago, até estou invertendo aqui. Então, graças a Deus, né, tenho liberdade. O meu não foi muito bem dito, me trouxe muitos benefícios, não a curto prazo. Curto prazo, só há poucas inquietações, aflições, mas a longo prazo, muitas benesses, muitas bênçãos. Que a melhor coisa que tem para o homem, para a mulher, é você ser dependente de quem? De homens, de mulheres na terra? Não, de Deus. Ter o seu pai, Deus. Tudo Deus. Aí a coisa flui. E quando você começa a entender que existem vários tipos de pensamentos, de modo de ser na terra, e você não precisa ir como vai a multidão. Você não precisa seguir. É tão bom, muitas das vezes, você estar na contramão, andando na contramão, numa beleza, um relax. Principalmente quando a contramão não tem tanta gente na contramão. A maioria vai na mão. Mas às vezes a mão, que é a mão certa, digamos que ali a estrada está vazia. Então dá para ir até na contramão, ninguém está vendo. São metáforas aí. Mas é pra gente refletir um papo bem de adulto, cabeça, um pouco red pill, um pouco antropológico, em relação ao homem, filosófico principalmente. Diga não, a melhor coisa que você faz na sua vida é dizer não. Diga não às drogas,
diga não às porcarias, diga não à bebedeira, à embriaguez, diga não às mulheres interesseiras, diga não às pessoas interesseiras, diga não aos advogados, conforme dizia lá o Marcelo Nova. Como é que ele dizia? Tem uma frase épica dele lá numa das músicas. Diga não aos avarentos, seria. A do Marcelo Nova eu já não me lembro o que ele dizia. O advogado não sei o que, mordem pela sua fatia. Serpentes advogados, mordem pela sua fatia. Então, esses tipos aí, né? Claro que tem advogado, tem advogado muito bom, principalmente o chamado Jesus Cristo. Ele é o melhor advogado. A Bíblia diz que Jesus é o advogado e Deus é o juiz. Maravilha, não? Ô glória ou vitória. Muito bem. Acho que não tem mais para falar. Não, vamos continuando na sequência do não. É bom você dizer não às porneias, às mocheias. É bom você dizer não às criancices, às infantilidades. É bom você dizer não para os tolos. É bom você dizer não para tudo que não presta, e sim para tudo que é bom e te traz paz, segurança, felicidade, liberdade verdadeira, não é amarra. Tem muita gente aí confundindo liberdade com amarra. Disciplina é liberdade, mas a disciplina não te amarra em confusão, em pecado, em crime, e nada disso. Pensai a ser, até mais. A gente quer ficar a sós e curtir a vida numa boa. A gente quer dia de sol todo fim de semana, ou todos os fins de semana, não é finais. Pode ser finais de semana, não finais de semanas. Exato. Então vamos lá. Olha só, conforme eu estava dizendo naquela live, isso é um termo novo aí. Tem muitos canais de comportamento, canais até de dicas. Eu vi um canal que era de uma mulher que estava falando a real sobre sexualidade e a vida feminina. Nada de militância feminina, apenas falando o que é mesmo. E aí eu fiquei pensando que há uma banalização desse termo, da traição, né? Porque o termo corno é vulgar, é chulo, mas há uma banalização assim, quase beirando uma normalidade. Até eu falei um pouco na live, atrapalhei-me um pouco na hora de falar, que eu penso que as novas gerações não vão ter mais problema em lidar com traição, vão aceitar, vão até nem pensar que aconteceu, porque ninguém é de seu alguém, então cada um fica com quem bem quiser. Relacionamento aberto, inclusive agora, um aumento do número dos relacionamentos, não só aberto, mas também do poliamor, está beirando a sociedade para isso, inclusive para igrejas, que vão ter que aceitar, querendo ou não, algumas coisas nesse sentido, se quiserem se manter. Se o mundo não acabar, essa é a tônica. O mundo está acabando, o mundo jaz no maligno. Para quem é cristão, tudo bem, perfeito, mas a lógica, a sociedade, do jeito que está caminhando, é para isso. É para não existir mais até mesmo o termo de traição, talvez existir apenas como fetiche, mas não com aquele sentido mais perverso da palavra, que venha mexer com o emocional, ou que venha fazer com que aconteça isso que a gente vê na internet por aí, vídeos que vazam. E, por exemplo, eu vi um recentemente, eu até comentei aqui no canal, não foi? Foi. De uma mulher no Rio de Janeiro criticando o marido porque estava com outra, ou batendo no carro dele, coisa semelhante por aí. Então, o que acontece? Existe ainda muita gente que não sabe lidar com essa situação de traição. No entanto, todavia, as próximas gerações aquelas que já estão vindo aí, vingando, estão tendo uma nova filosofia de ser, ou de se comportar diante dessa situação. Agora, os maluquetes, as maluconas, os maluqueiros, os maus, essa gente, creio que ainda vai existir, porque sempre vai ter o que? Aqueles que vão herdar o mau pensamento de outros. Tipo, geralmente numa família,
de pessoas que têm pouco conhecimento, se estimular um pouco o conhecimento, é óbvio que aquilo vai de geração para geração. Então, se você educa seu filho, a sua filha, a ter comportamentos maus ou a não aceitar traições, é óbvio que ele vai seguir isso aí. Assim como eu, por exemplo, meu avô passou muitas coisas para mim, porque foi praticamente meu pai, então muitas coisas eu continuo seguindo do meu avô. Já outras, claro, é da minha própria personalidade. Então, apesar de nós termos isso, no entanto, nós temos em contrapartida pais mais modernos. Como a gente trouxe aqui no canal a informação que a Cláudia Raia, por exemplo, ela incentiva a furunfagem virtual. Na realidade, ela incentiva o filho a se masturbar. Ela diz que tem 17 pênis de borracha, mesmo casada. Cláudia Raia. Então, ela tem um marido e 17. O que eu quero dizer é que ela, com quase 60 anos, tem uma mentalidade de gente que está vindo aí para as próximas gerações. Ela está educando o filho dela para ser, de certo modo, liberal. E vai ser a geração dele, e a geração dos netos dela, dos filhos dele, a geração, sabe o quê? Que leva tudo numa boa traição. Isso eu quero dizer. Que leva tudo numa boa, aquilo que outrora era reprimido, que aquilo que outrora era pecado, era iniquidade, era, de certo modo, um atentado terrível contra a moral. Então, a gente tem que analisar essas coisas que estão surgindo, ainda que tenha a força conservadora de igreja, de partido, mas me parece que a sociedade, que a cada dia mais se corrompe, de certo modo, vai encaminhando para esse outro lado. E aí o que nós vamos ter? Um grande problema, talvez para o outro lado, que é de relacionamentos mais sérios, mais duradouros, de amor, de respeito. Apesar de que também existe amor, respeito, se a pessoa não se importar com traição. Então, é complexo. Eu gosto de meditar de uma maneira futurística esses assuntos. Isso muito me chama a atenção. Agora, você percebe que as pessoas passam nessa vida e não fazem nenhuma reflexão. Elas, na realidade, apenas sobrevivem. Elas não vão além daquilo que pode ser. E por isso que ficam muito chateadas, ficam muito incomodadas com o pensamento divergente. Para você ter uma ideia, o que nós pensamos hoje em dia, há 10, não vou dizer há 10 eu seria muito tolo nesse sentido, mas há 40, 50 anos atrás era proibido pensar, quanto mais falar. Você entende? Era proibido pensar, quanto mais falar. Uma mulher até a década de 70, fosse para a praia de biquíni, era considerada não só pecadora, mas como imoral, como uma pessoa até criminosa. Tanto é que foi um grande escândalo na época para a sociedade a Leila Diniz posar de biquíni. Depois que veio a pílula para as mulheres para evitar filhos, também na década de 70, então foi o grande war. No entanto, todavia, no passado, o que se tinha como regra? Procriação, ter muitos filhos. Evitar é pecado. Então, o que eu estou a dizer agora, e que deve ser a tônica das próximas décadas, se o mundo não acabar, é isso aqui acabar, e está acabado. E não adianta as pessoas dizer que não. Porque a tendência é cada vez mais acontecer o quê? De certo modo, a degradação da sociedade. De certo modo, acontecer o quê? A liberação de muitas coisas. O mundo está aí para N possibilidades muitas das vezes absurdas. Você vê também uma coisa que às vezes me choca muito, é humanos querendo ser animais. Eles arrancam o dente, arrancam um pedaço da língua. A Andressa Urach é a prova disso, de certo modo. Mas gente muito mais, vamos dizer assim, imagem e semelhança, ou refletindo a animais, do que a Andressa, ou seja,
Pessoas que já fizeram muito mais cirurgias para se tornar um animal. E isso também vai aumentar com o passar do tempo. Como no passado era chocante uma pessoa ter uma, duas, três tatuagens, hoje em dia já não é mais tão chocante uma pessoa ter uma, duas, três. E já nem o é daqueles que tem o corpo todo tatuado. Nós vemos aí o pastor Anderson Silva, o corpo todo tatuado e é pastor. E diz que ama a tatuagem, faz tatuagem. O que você diz de umas coisas dessas? E é contra a traição, tá lá com a sua esposa, mas é tudo tatuado. Ou seja, isto é, às vezes permanece alguma coisa do lado conservador, enquanto a partida de outro item ou de outra forma ele desrespeita ou não segue, é moderno. É um complexo, você vê, se a gente analisar a política, a esquerda, a direita. A esquerda, ela tem conservadorismo. É a esquerda liberal. Quem disse que é a esquerda liberal? Não vê que ela tem uma pudiquez danada com relação ao sexo? Nada pode? Que tudo é erro, que o homem não pode fazer uma cantada para a mulher ou dar uma cantada? Isso aí é conservadorismo. Isso aí é pudiquez. E a direita tem a sua ala liberal. Pode ver, as direitistas são bem liberais. Pega as maluquetes direitistas, elas fazem os carcel por aí, fazem muita gemição por aí. Claro que faz. Mas pro povo não, é santa, é pudica, a paz do Senhor, irmã, a paz do Senhor, santa. Essa é a grande realidade. Eu falo de mulher, mas de homens também, obviamente. Políticos. Você vê, essas mulheres que já saíram aí pelo lado da direita, quanta coisa tenebrosa já fizeram. Os homens também. Então eles têm um lado liberal, um lado um pouco conservador, um lado um pouco liberal, o outro lado também. Mas tem gente que não entende isso aí. E eu quero usar isso para lhe dizer o seguinte, que todo ser humano, de certo modo, vai carregar algum ponto conservador na sua vida e liberal, seguindo a moda também. E a moda é cíclica. Uma hora está liberal, outra hora ela está mais conservadora, outra hora ela está mais desafiadora, mais adiante ela vai estar mais assim, ficando na sua, em outras palavras. Então, nós temos que saber viver diante dessas inúmeras possibilidades e situações. Eu sei que o tema da live é um tema diferente, mas é proposital, para chamar o pessoal do bostil, do bostileiro. O bostileiro, eu gosto, por que pareça, de falar para ser um ninguém, é a coisa que eu mais adoro. O bostileiro gosta de dar dislike em conteúdo bom, um conteúdo que pega ele, faz ele pensar. E costuma dar like em conteúdo podre, mundo, e não faz ele pensar. Só faz ele, sei lá, ele ou ela, ficar cada vez mais ignorante. Eu estava no TikTok. Eu tenho um TikTok, mas não uso TikTok. Até tentei usar, mas sei lá, não me adaptei com a plataforma. E lá você joga lá para cima, para baixo, igual o Instagram, e vai aparecendo que está na crista da onda no TikTok. Você vê que apareceu um vídeo de uma mulher dizendo assim: ei, você quer me ver toda novinha? Você quer ver assim, sem roupinha? Você então pega aí, aperta aqui e fala comigo. Recorde de visualização, 170 mil visualizações para uma porneia dessa. E os caras tudo lá babando o ovo. Ui, que maravilha. Para uma mulher que só faz vida assim. Ai, você quer me ver assim? E não é modelo de OnlyFans, não é modelo de... ou atriz também pode ser, né? Pornográfico, de pornô, nada disso não. É gente até anônima que vai crescendo assim. Agora eu pergunto para vocês, isso é ou não é um conteúdo maléfico? Não só por conta do teor pornográfico, mas porque não acrescenta em nada na vida da pessoa. E geralmente são esses conteúdos que bombam. As pessoas, ai, que linda, ai, é isso, gostosa, não sei o que.
Outra besteira que dá lá muito no TikTok também, e sempre no campo da sexualidade, é as poses das mulheres. Para que você precisa de uma Playboy? Né? Não existe mais rock. Mas por que você precisa de uma revista? Por que você precisa do Xvideo até? Você só vai lá. Você não precisa nem do áudio picante, porque, como eu já disse, tem até essa indireta aí já do áudio picante. Não precisa de mais nada. Tá tudo lá. E like, comentário, like, comentário. Então quer dizer, a maior parte do povo quer saber disso mesmo. Porneia, dancinha de TikTok, palhaçada. Coisa que chama atenção, é o que mais o pessoal quer. Chama atenção pro mal, né, pro bem. Raríssimas vezes aparece uma pessoa no hype lá com um assunto bom, legal. Mas boa parte é isso aí. É os cornos dando dislike, a coisa boa. E os cornos, né, também dando like nas coisas ruins. Ok, meus caras, uma breve live só para meditar acerca desse tema. Das inversões de valores, das mudanças que estão para acontecer, que são inevitáveis, de que também a gente tem que aceitar, estar na crista da onda. Eu digo, estar na crista da onda é aceitar estar na crista da onda, e de certo modo até estar, tipo, hoje em dia nós usamos o quê? O YouTube. No passado, o que a gente usava? Não tinha nada, uma câmera ou outra para filmagem. Para conversar, a gente conversava via o SMS. Hoje em dia é WhatsApp. As coisas vão modernizando. Então a gente está na crista da onda, é conversar com o aplicativo app do momento. Você tem que estar se adequando, se adaptando. Você tem que estar se atualizando, porque senão você fica para trás. Ou no mínimo, se não está se antenando, no mínimo aceitando, porque não adianta ser contra. Eu estou falando aqui, esse videozinho lá do TikTok, eu não ia nem ser contra, porque é isso aí mesmo. Mas eu fico perguntando, o que se acrescenta para mim ou para qualquer outra coisa? Nada. Mas para alguém vai acrescentar. Tanto é que a plataforma trabalha com a seguinte sentença: da lei da oferta à demanda. Quanto mais demanda, mais oferta. Simples assim. E é para tudo na vida. Até mais.